Começa agora mais um TV Câmara Entrevista e eu começo esse programa com uma pergunta. Você já ouviu falar em Junho Vermelho? O termo não é muito conhecido, mas a causa é muito nobre. Por quê? Porque o dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue, então agora o mês inteiro é dedicado a isso. E quem vem falar com a gente sobre esse assunto é a Viviane Rezende, do Hemonúcleo de Taubaté. Seja bem-vinda, Viviane. Muito obrigada, tudo bem? Pois é, esse tema, como eu disse, é muito relevante na cidade, não só na cidade, no mundo inteiro, porque todo mundo precisa ajudar, precisa incentivar esse momento que é doar o sangue para outras pessoas, doar sem saber a quem, né, Viviane? Qual é o status atual do Hemonúcleo de Taubaté? Exatamente, esse é um mês muito importante para a gente, porque comemora a presença, né, dos doadores de sangue, a importância da doação de sangue. Hoje a gente tem uma necessidade muito grande de ter esses doadores frequentemente indo até o Hemonúcleo para fazer a doação, então é um mês muito importante para nós. Qual é a média de doação que a gente tem? Hoje a gente tem uma meta mensal de doação de 1.600 bolsas por mês. É o que a gente calcula que é a nossa necessidade de coleta para atender toda a região atendida pelas coletas feitas em Taubaté. Mas é muita bolsa, então. Consegue atingir essa meta frequentemente ou não? É difícil, é bem difícil. A gente tem tido uma melhora aí no fluxo de doações desde que o Hemonúcleo reabriu em agosto do último ano, mas ainda temos uma dificuldade grande de chegar nesse número, porque é um número alto. Hoje o Hemonúcleo de Taubaté atende 25 hospitais, são 39 municípios aqui de toda a região, então é uma abrangência bem grande. Por que Taubaté ficou com essa responsabilidade de ter que abranger tantas cidades da região? Nós fazemos o atendimento pelo SUS, então os hospitais que fornecem, que fazem transfusão, que fornecem bolsa para cirurgias eletivas, através do SUS, são atendidos pelo Hemonúcleo aqui de Taubaté. A gente sabe que essa época do ano é um pouco mais difícil para as pessoas tomarem a coragem de ir doar, porque é um pouco mais frio, porque tem as férias, agora tem Copa também, as pessoas estão com a cabeça em outro lugar. O que a gente pode fazer para as pessoas tomarem essa coragem de botar o pé para fora de casa para doar sangue? Exatamente, é um momento bem crítico. Por todos esses motivos que você comentou, a gente vem reforçando as campanhas. Junho Vermelho está aí também para nos ajudar nessa questão de conscientização, de mobilizar as pessoas para a doação de sangue. A gente vem tentando incentivar grupos, empresas, instituições, alunos, escolas a mobilizarem os seus grupos, juntarem os amigos ou os familiares, irem fazer a doação e que elas sejam feitas também de forma regular. Então, não apenas nessa época, não motivadas por uma campanha específica ou por um paciente que precisa, mas sim que elas sejam feitas agora e novamente assim que possível, que for dado o intervalo mínimo, né, de doações, para que a gente não entre aí num estoque crítico, que a gente consiga sempre manter os nossos estoques satisfatórios. Então, a campanha é para fazer a pessoa pegar gosto pela doação. Exatamente, exatamente. Esse é o nosso objetivo e o nosso maior desafio é que aqueles que forem doar pela primeira vez retornem, criem esse hábito, né? Assim como a gente tem alguns hábitos aí de ir no dentista, de ir ao médico, que as pessoas tenham isso já previsto ao longo do ano. Não, vou doar pelo menos 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, e isso nos ajuda muito. Vocês têm uma estatística, assim, se a taxa de retorno está pelo menos favorável assim, no esperado? Olha, desde que mudamos o serviço em agosto, né, que o Hemonúcleo foi reaberto sob uma nova gestão, a gente vem tendo um movimento de doadores fidelizados, que nós chamamos, de pessoas que retornam, relativamente bom, mas como ainda não deu um ano, né, mínimo do serviço, a gente ainda não consegue ter uma estatística muito fechada com relação a isso. A gente ainda tem muito doador novo, muitas pessoas que não compareceram no serviço ainda, que estão vindo para fazer a doação, mas isso não quer dizer que eles nunca doaram antes por conta do serviço ser recente. Sim, a gente viu umas notícias que saíram na mídia que o time de vôlei fez uma campanha, né? Qual a importância disso, deles que tem tanta visibilidade aqui na cidade, fazer essa ação? Exatamente, a gente teve uma parceria muito legal com a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Taubaté para incentivar a doação nesse meio esportivo e também esse projeto se estendeu para a área da educação. Então a gente fez uma parceria com o time de vôlei
masculino no final do último ano, em que a gente gravou alguns vídeos, eles fizeram um trabalho também de divulgação conosco. Recentemente a gente teve um outro projeto com algumas escolas, o Ezequiel, o SESI, o SEDES aqui de Taubaté, a Escola de Atletas, e com eles também outros atletas foram fazer a doação. Então a gente teve o time de vôlei feminino, foi fazer a doação, a gente teve o pessoal do futsal também foi, futebol feminino também foi. Então a gente vem tendo uma parceria muito legal com a Secretaria de Esportes, nesse sentido de conscientizar, de mobilizar, e os próprios alunos também que puderam fazer esse trabalho conosco de captação, de doadores com a família, com os amigos. Foi um projeto muito legal que a gente teve um retorno muito bom também. É um trabalho que pode ser feito de conscientização desde criancinha, todo mundo saber a importância de doar, mas as crianças não podem doar, né? Eu queria saber, então, exatamente qual é a faixa etária e também até quando pode doar, porque antigamente falava 60 anos, agora falaram 69, o que está resolvido? Então, a doação pode ser feita a partir dos 16 anos de idade, porém os menores de 18 devem estar acompanhados dos pais ou de um responsável legal. Para a primeira doação tem que ter até 60 anos, mas aqueles que já doaram alguma vez podem doar até 69. Por quê? É uma determinação do Ministério da Saúde. A gente tem uma legislação, né, acerca desse serviço de hemoterapia e que fala pra gente todas as regrinhas para a doação de sangue. E isso é estipulado por eles. Então vamos reforçar as regrinhas, além da idade, o que mais a pessoa tem que ter para poder doar? Para poder doar, no caso dos homens, tem que ter mais de 50 quilos, as mulheres têm que ter mais de 51, estar em boas condições de saúde, pela manhã pode tomar um café, não é necessário estar em jejum, que é um grande mito que as pessoas às vezes acham, não é necessário, a gente só pede para evitar alimentos muito gordurosos e depois do almoço esperar 3 horas para fazer a doação, né? No caso de fazer a doação no período da tarde. Porém, de forma geral, são alguns critérios básicos e lá, chegando no nosso serviço, é feita uma triagem. Nessa triagem, nossa equipe de enfermagem vai verificar se a pessoa vai estar apta a doar naquele dia, é feita uma entrevista, alguns testes de anemia, vão aferir a pressão e daí com isso a gente consegue ver se o doador vai estar apto naquele dia a fazer a doação. Você falou do peso, por que o peso influencia? Por que não pode ter menos de 50 quilos? O peso está diretamente ligado com a quantidade de sangue que as pessoas têm no corpo. Então, quem tem um peso muito baixo tem menos sangue e dependendo da quantidade que a gente coleta, isso pode fazer falta. Então, a gente tem esse peso mínimo, também estipulado pelo Ministério da Saúde e também, caso a pessoa esteja muito próximo desse limite mínimo, a gente coleta um pouquinho a menos aí do normal, do volume normal, que é 450 ml de sangue. Então, dá para fazer um cálculo aí proporcional. Exatamente, para que não faça falta para ninguém. Não pode fazer falta para ninguém mesmo, né, Viviane? No caso da pessoa que tem tatuagem, também tem muita essa dúvida. A pessoa com tatuagem pode ou não pode? Nessa época da Copa, muita gente falando aí, Cristiano Ronaldo não tem tatuagem porque ele faz questão de doar. Exatamente. A gente tem uma regrinha também estipulada pelo Ministério. Após fazer uma tatuagem, é necessário aguardar de 6 meses a 1 ano para fazer a doação. É o caso do Cristiano Ronaldo, que não tem tatuagem porque ele gosta de fazer periodicamente as doações. E caso ele faça, ele vai ter que aguardar esse período para realizar uma nova doação. Então, por isso que tem esse critério e as pessoas que têm tatuagem têm que aguardar esse período. A avaliação de entre 6 meses e 1 ano é feita pela nossa equipe no momento da triagem. Ele doa a cada 6 meses, foi o que falaram. A pessoa, em geral, pode doar quantas vezes por ano? No caso dos homens, o intervalo mínimo é de 60 dias, respeitando um limite de doações no período de 12 meses, pode doar 4 vezes. No caso das mulheres, o intervalo mínimo é de 90 dias, podendo doar até 3 vezes no período de 12 meses. No caso da mulher, é porque ela menstrua? Sim, faz essa diferença? Exatamente. Por conta do período menstrual, que já perde sangue todo mês, as mulheres aí têm um intervalo maior entre as doações. Para se recuperar, né, Viviane? Exatamente. Esse foi o nosso primeiro bloco do TV Câmara Entrevista, mas você não sai daí não, porque no próximo bloco a gente vai falar muito mais sobre doação de sangue, que é muito importante, estamos no Junho Vermelho, a gente volta já já.